Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, que hoje traz para você mais uma prova organizada pela banca IBAN. Esse foi um pedido do Augusto e do Jardel, que os dois enviaram para a gente. A prova dessa banca, que é uma raridade, né? Essa banca não divulga as provas na internet, então a gente precisa aí de vocês que querem ver material dessa banca, enviar para a gente. Eles enviaram para o nosso e-mail, centraldosnúmeros@gmail.com. Foi uma prova para agente de endemias, agente de saúde, né, lá da Bahia, que aconteceu nesse ano de 2022. Você está se preparando para um concurso dessa banca? Nós temos uma playlist só com provas dessa banca. Olha só que legal. Tem nesse link aqui, ó, você encontra todo o material da banca IBAN disponível aqui na Central dos Números. Combinado? Agora então, ativa os seus neurônios para ver as 10 questões de matemática do IBAN. Tá pronto? Tá pronta? Vem comigo. Primeira questão: a previsão do percentual de reajuste anual do aluguel da residência de Dona Luzia é de 8,5%. Após a aplicação desse percentual, o valor do aluguel atualmente em R$ 1.350 passará para o seguinte valor em reais. Bom, vou resolver essa questão de acordo com o gabarito oficial do concurso. Né? Então, ele deu para a gente o valor de uma porcentagem que deve ser aplicada sobre o aluguel. Foi assim que foi proposta a resolução dessa questão. Mas, no meu ponto de vista, esse reajuste, como ele é anual, ele deveria ser, a gente deveria levar em conta o reajuste mensal, porque o aluguel é mensal, o aluguel não é anual, né? Enfim, é só uma opinião pessoal. Então, o que a gente tem que fazer é calcular 8,5% do aluguel, né? O reajuste foi de 8,5% desse valor do aluguel. A gente vai calcular 8,5% vezes 1.350. 1.350 vezes 8,5%. Porcentagem, você pode trabalhar em forma de fração, né? Então, o denominador vai ser 100, porque é por 100, porcentagem. Ou então, você pode trabalhar com o número decimal, que daria 0,085, ok? Então, trabalhando com fração, eu posso simplificar esse zero com esse zero, então vou ficar com 135, e aqui eu vou ficar com 8,5 dividido por 10. 8,5 dividido por 10, basta andar com a vírgula, uma casa para a esquerda, dá 0,85. Então, a gente tem que resolver essa multiplicação, 0,85 vezes 135. 5 vezes 5, 25 vão 2, 3 vezes 5, 15 com 2, 17 vai 1, 5 vezes 1, 5, com que foi 6. Agora a gente pula a casa do 5 e passa para o 8. 8 vezes 5, 40 vão 4. 3 vezes 8, 24 com 4, 28 vão 2. 8 vezes 1, 8 com 2 que foram 10. Soma tudo, 0 não precisa fazer, né? Porque 0 vai dar 0, 0, 0. Então, soma tudo. 5 com nada, 5. 7. 6 com 8, 14 vai 1. 1 com 0 dá 1 e 1. Se você tem uma, duas casas decimais, você coloca uma, duas casas decimais na resposta. Então, esse é o valor do juros, o valor do reajuste. O aluguel vai passar a ser 1.350 mais esse valor. Então, soma 1.350, vírgula embaixo de vírgula, para somar números decimais, né? Então, 5 mais 0 dá 5, 7 mais 0 dá 7, 4 mais 0 dá 4, 5 mais 1, 6, 1 mais 3, 4 e 1. R$ 1.464,75 é mesmo a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Então, a questão bem facinha de porcentagem, né? Vamos para a próxima, questão número 32. Essa questão de figuras planas, área de figuras planas. Observe a figura abaixo, composta por dois retângulos e um triângulo retângulo nas dimensões especificadas. Você tem esse retângulo, que eu chamei de 1, o triângulo e o retângulo 2. A área total da figura em metros quadrados corresponde a quantos metros quadrados? Então, vamos lá, fazer parte por parte. Primeira coisa, tá faltando aqui, a gente tem a medida desse lado, né? Tem a medida desse lado, tem a medida desse lado. Então, para a gente calcular a área desse segundo retângulo aqui, a gente precisa saber essa medida desse lado todo. Para a gente descobrir quanto mede esse lado todo grande aqui, desse retângulo maior, a gente está faltando calcular o valor desse pedaço aqui, né? Que eu chamei aqui de x, né? Porque aqui em cima a gente já tem 8. Quanto que vai valer o x para a gente saber o tamanho todo desse retângulo? Bom, a gente consegue calcular o valor de x
usando o Teorema de Pitágoras, porque esse é um triângulo retângulo, né? Então, você vai falar que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, né? Então, 15 ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais x ao quadrado. X ao quadrado mais 9 ao quadrado é igual a 15 ao quadrado. 15 vezes 15, 225. 9 vezes 9, 81. O 81 passa para o outro lado com o sinal invertido, menos 81. Então, x ao quadrado é 225 menos 81. 225 menos 81 dá 144. Então, x vai ser raiz quadrada de 144. Se você estuda muito, você sabe que raiz quadrada de 144 é 12. 12 vezes 12 dá 144, né? Se você não estuda muito, passe a estudar muito. Não, vai por aproximação. 10 vezes 10 dá 100, né? Então, 100 é um número perto de 144. Então, testo 11, testo 12, e aí você vai chegar na resposta, tá bom? Então, esse pedacinho aqui mede 12. Então, agora a gente consegue calcular a área 1, a área do triângulo e a área 2. A área 1 é um retângulo, então eu vou multiplicar esse lado aqui, a largura, vezes o comprimento, né? 8 vezes 9. A área 1 é 8 vezes 9, 9 vezes 8, 72. A área do triângulo, base, o x, que é 12, vezes a altura, 9, dividido por 2. A área do triângulo, base vezes a altura, dividido por 2. Né? Então, se esse lado é perpendicular, o 9 é a altura. Vou fazer x, 12, vezes 9 dividido por 2. 12 vezes 9 dividido por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 9, 54. Ok? A área do triângulo grande, a largura, 11, vezes esse lado todo. Quando mede esse lado todo? Mede 8 mais x. 8 mais 12, né? Então, vai ser 11 vezes 8 mais 12. 11 vezes 8 mais 12. 8 mais 12 dá 20, né? Então, vai ser 11 vezes 20. 11 vezes 20 dá 220, né? 2 vezes 11 dá 22, com 0, 220. Beleza? Então, a área total da figura é 72 mais 54 mais 220, o que dá 346 metros quadrados. Perfeito? Quer treinar mais questões envolvendo áreas de figuras planas? Se você quiser, assista aos vídeos dessa playlist. Nessa playlist você só encontra questões de figuras planas. Então, se você tem dificuldade nisso, treina esses exercícios para você não ter mais dificuldade. Combinado? Vamos para a próxima, questão número 33. Questão do like. Essa questão merece o like, que é uma questão trabalhosa de continha. Então, deixa o like aí no vídeo. Combinado? Dona Silvana reuniu em seu cofre 63 moedas de R$1. 48 moedas de 50 centavos, 29 moedas de 25 centavos, 44 moedas de 10 centavos, 27 moedas de 5 centavos, 19 moedas de 1 centavo. Para que tanta moeda? Fica tirando as moedas de circulação. Que absurdo. Então, levou para trocá-las no comércio próximo à sua residência. Após a troca, Dona Silvana recebeu a quantia distribuída da seguinte forma. Então, vamos calcular quanto que ela tem no total. Ela tem 63 moedas de R$1. Então, ela tem 63 reais, né? 63 moedas de R$1, 63 reais. Ela tem 48 moedas de 50 centavos. Então, como que você vai calcular 48 vezes 50 centavos? 50 centavos é a metade de R$1, não é? Então, se fosse 48 moedas de R$1, você teria 48 reais, mas é a metade, então você vai ter 24 reais, certo? É só dividir por 2. Então, pense em relação a R$1. Se fosse 48 moedas de R$1, seria 48 reais, mas é 50 centavos, é a metade, então vai ser 48 dividido por 2, beleza? Que dá 24 reais. Depois ela tem 29 moedas de 25 centavos. Se fosse de R$1, ela teria 29 reais, mas é de 25 centavos. 25 centavos é 4 vezes menor que R$1, né? Por quê? Você tem R$1, 50 centavos é 2 vezes, 25 centavos é metade de 50 centavos, né? Então, basta dividir 29 por 4, tá? Para calcular moedinhas de 25 centavos, você vai fazer 29 dividido por 4, você vai achar o número o valor em reais que você tem. Então, 29 dividido por 4. 29 não é um múltiplo de 4, né? O múltiplo de 4 anterior ao 29 é o 28, né? Então, separa aqui o 29 para você ter o número de reais e o número de centavos. 28 dividido por 4 dá 7,
então vou ter 28 quartos mais 1 quarto, soma de frações envolvendo denominadores iguais, basta somar os numeradores. 28 mais 1, 29. Então, 28 dividido por 4 dá 7, 1 dividido por 4 dá 0,25. Então, as 29 moedas de 25 centavos totalizam R$ 7,25. Ok? Depois a gente tem 44 moedas de 10 centavos. Isso aqui é fácil, se fosse R$1 seria R$44, mas são 10 centavos, é 10 vezes menos que R$1, então vai ser R$4,40, certo? R$4 mais 40 centavos. Estou separando aqui os reais dos centavos para facilitar depois. A gente tem 27 moedas de 5 centavos, se fosse 10 centavos seria R$ 2,70, né? R$1, R$27. Se fosse 27 moedas de R$1, seria R$27. 10 centavos é 10 vezes menos, então dá 2,70. 5 centavos é metade de 2,70. 2,70 dividido por 2 dá 1,35, certo? 2,70 dividido por 2, 1,35. R$1 mais 35 centavos. Por fim, ela tinha 19 moedas de 1 centavo, que dá 19 centavos. Somando aqui, número de reais, 63 mais 24 mais 7 mais 4 mais 1, isso vai dar R$99. Somando os centavos, que não tem centavos, 25 centavos mais 40 centavos, 65 centavos. 65 centavos mais 5,70 mais 30, R$1. R$1 mais 19 centavos, 1,19. Então, ela tinha R$99 mais R$1,19. R$99 mais R$1, R$100. Ela tinha R$100,19 só de moedinha. Quanta moeda, né? Então, como que ela recebeu? Uma nota de 50, R$50. Duas notas de 20, dá R$40 aqui, né? Então, 50 mais 40, 90. 90 mais R$10, 100. Mais 4 notas de 2. 4 notas de 2 dá R$8, 108. Não, ela não tem R$108. Uma nota de R$50, beleza? 50, mais uma de 20, 70, mais duas de 10, 90, mais 5 de 2, ou seja, mais 10, R$100, mais uma moeda de 10 centavos, beleza? R$100 e 10 centavos, mais 5 centavos, R$100 e 15 centavos, mais 4 moedas de 1 centavo, beleza? R$100 e 19 centavos. Essa aqui vai ser a resposta dessa questão. Então, observe que essa não era uma questão difícil, mas era uma questão trabalhosa, concorda? Não era uma questão tão difícil, não. Mas só fazer continha envolvendo aí números decimais. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão número 34. Considere a equação do segundo grau, x ao quadrado menos 11x mais 30 igual a zero, a centésima parte da razão. Razão é a divisão entre o produto e a soma de suas raízes corresponde aproximadamente ao seguinte número decimal. Então, aqui a gente tem uma questão de equação do segundo grau. Ele quer que você saiba como calcular o produto e a soma das raízes de uma equação de segundo grau. Então, é uma questão de decoreba, né? Soma das raízes de uma equação de segundo grau, menos b sobre a. Produto, né? Multiplicação das raízes de uma equação de segundo grau, c sobre a. Né? Então, numa equação de segundo grau, o valor de a é o valor que está junto com x ao quadrado, o valor de b é o valor que está junto com x, e o valor de c é o valor que está sem x nenhum, ok? Então, soma das raízes menos b sobre a. Vou ter menos 11 dividido por 1. Menos 11 dividido por 1. Menos com menos dá mais. Número dividido por 1 vai dar ele mesmo. Então, a soma das raízes é 11. Produto das raízes c sobre a. 30, né, mais 30 dividido por 1. 30 dividido por 1 dá 30. Agora, ele quer que a gente faça a razão entre o produto e a soma, a divisão entre o produto e a soma. A gente vai dividir 30 por 11. 30 dividido por 11 vai dar uma dízima, dá 2,72727272, né? E aí ele quer a centésima parte desse número. A centésima parte, a gente vai pegar esse número e dividir por 100. Quando você divide um número por 100, basta você andar com a vírgula duas casas para a esquerda, tá bom? Então, um número dividido por 100 é o mesmo número com a vírgula duas casas para a esquerda. Então, observa, a vírgula estava aqui, andei duas casas para a esquerda, 0,02727272. Então, essa vai ser a resposta dessa questão, ok?
Entendido? Dúvidas? Tranquilinha essa questão, né? Só decorar aqui a soma e o produto das raízes. Questão 35. Essa questão é fácil, mas eu acho que bugou muita gente. Você tenta resolver. Pausa o vídeo e tenta resolver essa questão se você não fez essa prova. A expressão é igual a 97,4321 ao quadrado, mais 96,4321 ao quadrado, menos 2 vezes 97,4321 vezes 96,4321. Tem como resultado o seguinte valor. Qual que é o resultado dessa expressão? Vamos mudar a ordem aqui dessas coisas? Vamos pegar esse aqui primeiro. Esse menos 2 vezes isso aqui, a gente vai passar para antes decimais. Então, vou só reescrever. É igual a esse número elevado ao quadrado menos 2 vezes isso aqui. Observa que eu separei. Se é uma multiplicação que está aqui dentro, eu posso expressar de outra forma, né? Então, coloquei o 2 aqui fora, coloquei esse aqui entre parênteses, esse aqui entre parênteses. 2 vezes esse número vezes esse número. Isso é a mesma coisa que isso aqui. Ok? Mais esse quadrado desse número aqui. Ok? Então, é a mesma expressão, eu só mudei as coisas de lugar. Isso aqui te lembra alguma coisa? O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Te lembra alguma coisa? Isso é um produto notável, né? O quadrado da diferença de dois termos. O quadrado, aqui eu coloquei a soma, né? Mas é a diferença, a gente tem aqui a diferença. Quadrado da diferença de dois termos. A menos B ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, né? Eu coloquei a fórmula da soma, mas aqui a gente tem a diferença, ok? Então, isso aqui, ó, ele deu pra gente isso aqui, ó, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, a gente pode voltar, né? A gente vai pegar o a e o b e elevar ao quadrado, ok? Então, a gente vai pegar o a, 97,4321, menos o b, 96,4321, elevado ao quadrado. Então, observa aqui, você tem 97, esse tanto de coisa, 4321, 4321, o número decimal é o mesmo, então ao subtrair esse número decimal desse, vai dar zero. Então vai sobrar 97 menos 96. 97 menos 96 dá 1. 1 elevado ao quadrado é 1. Então 1 é a resposta da questão. Então a questão tranquilinha, né? Você conseguiu resolver? Coloque embaixo nos comentários se você conseguiu visualizar aí esse produto notável, beleza? Então fica ligado nesse tipo de questão. Eles colocam números grandes assim para você perder tempo na prova, mas na maior parte das vezes há truques não, né? Há conhecimentos que você deve ter para não perder esse tempo, beleza? Vamos para a próxima, questão número 36. A jornada de trabalho diário de Maria Luísa é das 8h30 ao meio-dia e das 13 às 17h30. Na semana passada, para concluir uma tarefa adicional, ela trabalhou mais 2 horas extras na terça e mais 1 hora extra na quarta. O tempo total de trabalho naquela semana de segunda a sexta, então durante 5 dias, medido em segundos, foi igual a quanto? Tempo! Vamos calcular o tempo de trabalho. Então, por dia, ela trabalha de 8h30 ao meio-dia e de 13 às 17h30. De 8h30 ao meio-dia, dá 3 horas e meia, né? De 8h30 ao meio-dia, 3 horas e meia. Depois de 13 às 17h30, 13, 14, 15, 16, 17, 4 horas, mais 30 minutos. Então, o tempo total de trabalho, 3 horas e meia mais 4 horas e meia. 3 mais 4, 7, meia hora mais meia hora, 1 hora. Então, ela trabalha 8 horas por dia. Ele quer saber o tempo total de trabalho na semana, de segunda a sexta. Então, a gente tem que multiplicar esse tempo aqui por 5, porque isso aqui são 8 horas por dia, né? Ela não trabalha um dia só, ela trabalha 5 dias. Então, multiplica 5 vezes 8, ela trabalha 40 horas na semana. Só que nessa semana ela fez hora extra. Então, a gente tem que acrescentar a esses 40 mais 2 horas mais 1 hora. 2 horas vai dar 42, mais 1, 43 horas. O problema não quer a resposta em horas, quer a resposta em segundos. Para você passar de horas para segundos, basta você multiplicar esse número por 3.600, tá bom? Porque 1 hora tem 3.600 segundos, sabia? Se não sabia, observa. 1 hora tem 60 minutos. 1 minuto, cada minuto tem 60 segundos. Então,
60 minutos vezes 60 segundos dá 3.600 segundos, ou seja, uma hora tem 3.600 segundos, né? Beleza? É 60 vezes 60. Sendo assim, vamos multiplicar 43 por 3.600. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18 vai 1. 3 vezes 3, 9, 1, que foi 10. Agora pula a casa do 3, vem para o 4. De novo, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 6, 24 com 2. 4 vezes 3, 12. 3 14. Soma 008451. 154.800. Corre para abraço. Essa é a resposta dessa questão. Então aqui a gente tem uma questão envolvendo unidades de medida, conversão de unidades de medida. Beleza? Aqui embaixo na descrição do vídeo você sempre encontra mais questões, outras questões com temas semelhantes ao da prova que está sendo disponibilizado no vídeo para você treinar. Então, você vai achar aqui embaixo na descrição do vídeo outra questão envolvendo conversão de unidades de hora para segundos, para minutos, para você treinar. Ok? Questão número 37. Olha a inscrição. Quem está só me usando e não se inscreveu no canal? Se inscreve aí. A gente já está chegando em 100 mil inscritos, acredita? 100 mil. 100 mil pessoas. Um estádio lotado. Estádio antigamente, que hoje estádios não cabe mais 100 mil pessoas, né? É um absurdo. É, é triste, né? Antigamente cabia, agora não cabe mais. O coordenador da equipe de pesquisadores para o censo 2022 programou as visitas às residências em uma comunidade, estimando que a visita a cada residência gastaria 35 minutos, incluindo os deslocamentos entre uma visita e outra. Assim, em 2 períodos de 3 horas e 30 minutos de trabalho cada um, o grupo de 11 agentes poderia visitar a seguinte quantidade de residências aproximadamente. Bom, a gente tem que descobrir quantas visitas tem dentro de 3 horas e 30 minutos, né? Então, vamos converter essas 3 horas e 30 minutos em minutos. Uma hora tem 60 minutos, 3 horas tem 3 vezes 60. 3 vezes 60, 180 minutos, né? Então, vou ter 180 minutos mais 30 minutos, entende? Uma hora, 60 minutos. 3 horas, 3 vezes 60. 3 vezes 60, 180. 180 mais 30, 210 minutos. Para a gente descobrir quantas visitas são feitas dentro de 210 minutos, basta dividir 210 por 35. 210 dividido por 35 vai dar 6. 6 vezes 35 dá 210. Ok? Então, são feitas 6 visitas por cada período, por cada pessoa. Eles trabalham um período só? Não, eles trabalham 2 períodos, né? Então, a gente vai multiplicar 2 vezes 6, 12, né? Então, são 2 períodos, 12 visitas por pessoa. É um agente só que vai trabalhar? Não, são 11 agentes, então tem que multiplicar isso aqui por 11, 11 vezes 12. Você sabia que todo número multiplicado por 11, basta você somar os dois algarismos e colocar aqui no meio? Então, 12 vezes 11 vai dar 1 mais 2, 3, 132. Coloco o 3 aqui no meio, 132. É um macete para multiplicar por 11 rápido, né? Então, se você tem 11 vezes um número assim, com dois algarismos, você soma os dois algarismos e coloca o valor da soma aqui no meio. Ok? Só um macetinho, né? Mas, como tem muita coisa para gravar, às vezes é mais rápido você fazer a multiplicação. Então, 132 visitas é a resposta dessa questão, ok? Só isso. Vamos para a próxima? Questão número 38. Questão de fração. Em uma campanha de vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde distribuiu as doses de vacina da seguinte forma: 1/4 das doses para os postos de vacinação no centro da cidade, 3/5 para os postos da periferia e as 12.000 doses restantes para os postos da zona rural. O total de doses de vacina distribuídas na campanha foi em milhares, né? Então, você vai pegar o valor que você vai encontrar de 1.000 e tirar o 1.000, né? Porque é em milhares. De quanto? Então, vamos somar. 1/4 mais 3/5. Observa que ele não está falando do restante, né? Então, é 1/4 de todas as vacinas, 3/5 de todas as vacinas. Então, você pode somar as duas frações. 1/4 mais 3/5 para saber qual a fração de vacinas que foi distribuída. 1/4 mais 3/5, soma de frações com denominadores diferentes. Você tira o MMC. O MMC entre 4 e 5 dá 20. Pega o valor do MMC, divide pelo denominador de cada termo e multiplica o resultado pelo numerador.
20 dividido por 4 dá 5, 5 vezes 1, 5. 20 dividido por 5 dá 4, 4 vezes 3, 12. 5 mais 12, 17. 17 sobre 20 são as vacinas distribuídas aqui no centro e na periferia. Sobraram 12 mil doses. Essas 12 mil doses correspondem a qual fração? Olha só, as vacinas distribuídas são 17 em um total de 20. Quanto falta para chegar em 20 aqui em cima? Faltam 3, né? Então, o restante são 3. O restante é 20 sobre 20 menos 17 sobre 20. Por que 20 sobre 20? Isso aqui corresponde a 1 inteiro. 20 dividido por 20 não dá 1. 1 não é 100%. Então, 20 sobre 20 menos 17 sobre 20 vai ser o restante de vacinas. Subtração de frações com denominadores iguais, basta você subtrair os numeradores. 20 menos 17 dá 3. Então, o restante de doses de vacinas corresponde a 3 sobre 20. Ele diz para a gente o problema que essa fração, esse restante, corresponde a 12 mil doses. Então, faz uma regra de 3 para saber o total de vacinas. 3 sobre 20 corresponde a 12 mil doses. 20 sobre 20, ou seja, 1 inteiro, 20 sobre 20. Eu poderia colocar aqui 20 sobre 20. 20 dividido por 20 não dá 1. Então, por isso que eu coloquei aqui o 1 direto, que aí a continha fica mais fácil. 1 vai corresponder a x doses. Entende? Então, resolve a regra de 3. 3 sobre 20 vezes x dá 3x sobre 20 é igual a 1 vezes 12 mil, que dá 12 mil. Pego o 20 que está dividindo, passo para cá multiplicando. Pego o 3 que está multiplicando, passo para cá dividindo. Então, x vai ser 12 mil vezes 20 dividido por 3. 12 dividido por 3 dá 4, então vou ter 4 mil vezes 20. 4 mil vezes 20, 2 vezes 4 mil dá 8 mil, então vai dar 80 mil. Beleza? Então, 80 mil doses de vacinas foram distribuídas. Esse número em milhar, eu vou tirar esses 3 zeros, são 80 milhares, beleza? 80 milhares. 80 mil corresponde a 80 milhares, certinho? Então, 80 é a resposta dessa questão. Vamos para a penúltima questão, questão número 39. Josias conferiu suas respostas às questões do concurso promovido pela prefeitura de determinado município e anotou que acertou a terça parte das 42 questões de português, a quarta parte das 48 questões de matemática e 28 das 36 questões de conhecimentos específicos. Então, é outra questão de fração. Considerando que para cada questão certa são atribuídos 25 centésimos de ponto e para cada questão errada são deduzidos, ou seja, perde 10 centésimos de ponto, o resultado que Josias alcançou correspondeu ao seguinte total de pontos. Bom, vamos descobrir quantas questões ele acertou, quantas questões ele errou. Ele acertou a terça parte de 42, ou seja, terça parte é 1/3. 1/3 vezes 42. Terça parte 42 é 1/3 de vezes 42. 42 vezes 1, 42, dividido por 3 dá 14. Ele acertou 14 questões de português. De matemática, quarta parte de 48. Quarta parte é 1/4, né? Então, você vai fazer 1/4 de vezes 48, ok? 1/4 vezes 48. 48 vezes 1, 48. Dividido por 4 dá 12. Acertou 12 questões de matemática e 28 questões de conhecimentos específicos. Então, ele acertou no total quantas questões? Primeiro, quantas questões tinham no total da prova? Tinha 42 de português, mais 48 de matemática, mais 36 de conhecimentos específicos. 42 mais 48 mais 36. Somando esses números todos, tinha 126 questões à prova. Dessas 126, ele acertou quantas? 14 de português, 12 de matemática, mais 28 de conhecimentos específicos. 14 mais 12, 26. 26 mais 28, 54. Se você sabe que ele acertou 54, você consegue calcular quantas ele errou, né? Então, ele errou o total de questões menos 54. 126 menos 54. 126 menos 54 dá 72. Beleza. Se você sabe quantas questões ele acertou, você sabe quantos pontos ele ganhou. Sabe quantas questões ele errou, sabe quantos pontos ele vai perder. Para cada questão que ele acerta, ele ganha 25 centésimos. O que são 25 centésimos? É 0,25. 25 centésimos é 25 sobre 100, o que dá 0,25. Né? Então, você vai multiplicar 54 questões que ele acertou vezes 0,25. Lembra lá da questão das moedas?
Multiplicar por 25 centavos, por 0,25 é a mesma coisa que dividir por 4. Por quê? Se fosse 1, seria 54. Se fosse 50 centavos aqui, então pensa que isso aqui é dinheiro, né? 25 centavos. Se fosse 50 centavos, ia dividir esse número por 2. Como é 25, que é metade de 50, divide por 2 de novo, ou seja, corresponde a dividir por 4. Um número multiplicado por 0,25 passa você dividir por 4. Por quê? 1 dividido por 4 dá 0,25. 54 dividido por 4 dá 13,5. Ele ganhou 13,5 pontos. E ele perdeu quantos pontos? Ele errou 72 questões, errou muito, né? Ele perde 10 centésimos de ponto, 10 dividido por 100, o que dá 0,1, né? Então, 72 questões vezes 0,1, 0,10 ou 0,1, esse zero aqui depois não faz diferença nenhuma. Um número multiplicado por 0,1, basta andar com a vírgula uma casa para a esquerda. É a mesma coisa aqui, calcular 10%, ok? Então vai dar 7,2 pontos. Então, quantos pontos ele fez no total? 13,5 menos 7,2. Vírgula embaixo de vírgula. 5 menos 2, 3. 3 menos 7 dá 6. Ele fez 6,3 pontos. Então, essa é a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Dúvidas? Alguma pergunta até aqui, gente? Vamos para a última questão? Vamos então à questão número 40. Um determinado laboratório produziu no mês de março 432 mil litros de imunizante que foram envasados em pequenos frascos com capacidade de 15 mililitros, acondicionados para distribuição em caixas térmicas com 160 frascos cada uma. A quantidade total de caixas térmicas distribuídas naquele mês correspondeu em milhares a quantas caixas, né? Então, outra questão de conversão de unidade de medida. Ele tinha 432 mil litros do imunizante, tinha que colocar em vidrinhos de 15 mililitros. Então, para a gente saber quantos vidrinhos tinha, a gente vai dividir 432 mil litros por 15 mililitros. Só que a gente não pode dividir com as unidades diferentes. Então, primeiro passo, transforma esses litros em mililitros. Para passar de litros para mililitros, você tem que acrescentar 3 zeros aqui, multiplicar por 1000 esse número, né? Então, 432 mil litros é a mesma coisa que 432 milhões de ml. Por quê? Unidades de medida. Litro, decilitro, centilitro, mililitro, tá? 3 depois. Então, multiplica por 1000, coloca 3 zeros. Então, divide agora 432 milhões por 15. 432 milhões dividido por 15 vai dar 28 milhões e 800 mil vidrinhos, frascos. Esses frascos foram colocados em caixas e cada caixa tinha 160 deles. Então, para saber o número de caixas, a gente vai dividir esse tanto de frascos de 160 em 160. Vai dividir esse número por 160, né? 28 milhões e 800 mil dividido por 160. Você pode simplificar esse zero com esse zero e fazer 2 milhões 880 mil dividido por 16. Isso vai dar 180 mil. Então, tinha 180 mil caixas. Ele quer a resposta em milhares, então você tem 180 milhares de caixas. Beleza? Então, 180 é a resposta dessa questão. Assim, a gente termina este vídeo. Beleza? Conseguiu entender? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Se você quiser aprender mais, confere esses links que eu separei para você. Se não se inscreveu no Central dos Números, se inscreve logo aí, dá essa força pra gente, dá essa moral pra gente e deixa o like, compartilha esse vídeo com alguém. Pode ser? Bons estudos e até a próxima!